aprovada. Estão em discussão os requerimentos e as moções apresentadas. 15 minutos para cada vereador, à parte 1 minuto. Com a palavra, a vereadora Lúcia Nader. Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadoras, internautas e amigos da Rádio Estância. Hoje aqui o nosso querido amigo aqui, da Polícia Ambiental, e a Laura aqui no nosso plenário. Eu não tive tempo de fazer realmente nenhum requerimento, nenhuma moção, mas eu gostaria de tecer aqui, oralmente, as moções e um requerimento. Que eu estive em São Paulo ontem, e ontem era o último dia para apresentar. Infelizmente, na correria eu não pude, mas defendo aqui oralmente. Em primeiro lugar, eu queria falar da moção de pesar da minha prima querida Fabiola Alexandre, a Lourdinha, a Flaviane, ao Barroso, ao tio Benício, a tia Helena, a todos os familiares Carlinhos, meus primos, que o Senhor possa dar o conforto que precisamos. Uma perda inesperada, rápida, sem tempo de dizer alguma coisa. Mas Deus é tão misericordioso. O Davi, né, esposo da Flaviane, também é da Fabiola. Então, assim, Deus é somente Deus com muito amor, como o padre falou, que podemos superar esse momento de uma perda inesperada e tão jovem, nos seus 33 anos. Uma moça cheia de vida. Mas o que nos conforta, como parentes, é a quantidade de pessoas, não é pela quantidade, mas a qualidade de pessoas que ela era tão querida, principalmente no seu trabalho. Né? E isso nos deixa um pouco consolados, não totalmente, porque é difícil, porque a perda, a morte, é ainda inaceitável pelo ser humano. Por piores momentos que passam, quem está em tratamento, quem está isso, quem tem carta, pode ser as pessoas dizem tem carta marcada porque tem tal doença, tal doença. Então nós não sabemos o dia de amanhã. Então, que essa morte da Fabiola possa dar uma reflexão na nossa cidade, porque abalou todas as famílias. Possa dar uma reflexão que o tempo está correndo depressa, que nós estamos correndo sem parar, sem curtir nossa família, nossos amigos. Hoje podemos, amanhã não sabemos. Então, que a gente tenha no coração essa reflexão de que o importante é viver o hoje, e com muito amor e com muito desprendimento de tudo, porque tudo passa. Mesmo na dificuldade de aceitar a morte, nós temos que agradecer a Deus e nos colocar sempre presente na vida de nossos familiares, amigos, e até os inimigos, que se dizem inimigos, né? Porque só se tem inimigo quem diz que tem. Porque, na verdade, Deus prega que o amor e a caridade e a humildade estão acima de qualquer coisa. E Fabiola foi uma menina, uma estrela, que brilhou, que nos deixou muita saudade. Mas eu tenho certeza, onde quer que ela esteja, neste momento nos braços de Deus, ela está olhando por nós. Também quero mandar um abraço para a Mara. Não pude estar no enterro do pai dela, seu Exílio. Mara, família, já passei pelo Facebook, mas quero deixar aqui para você o meu abraço, a minha amizade, o meu carinho. E a falta que faz um pai, eu como perdi o meu, sei a falta que faz um pai. Mas só no amor, como eu coloquei, é que nós conseguimos realmente superar todas essas dificuldades de aceitação de uma perda de um ente querido. Eu estive em São Paulo ontem para conversar com um deputado sobre a melhor idade. Eu estava vendo aí que não existe nenhuma lei. O clube da melhor idade tem que pagar IPTU. Então, tem que se ver de que forma. Então, eu levei esses papéis todos. Nós estamos estudando um jeito, porque as igrejas, nenhuma igreja
paga IPTU. Paga nada. Pode ser o prédio lá que foi alugado de alguém. Mas a igreja não paga nada. Então, assim, hoje, pela estatística do censo, a população maior que nós temos é da melhor idade. Até estive vendo com eles lá a questão do estatuto, a dona Ana Luísa vai sentar com eles também e vai ver essa situação da melhor idade, porque nós precisamos fazer realmente um clube da melhor idade, abrir espaço durante o dia, para encontros, para jogos, participação em Olimpíada, professor de educação física, ter uma atividade diferenciada, porque o nosso público maior na cidade são as pessoas da melhor idade. Então, precisamos ver essa situação, porque eles estão lá com isso pendente. Então, eu levei até o deputado, a advogada a doutora Luciana dele, vai ver a situação toda para que a gente juntos possamos realmente melhorar essa situação da melhor idade e fazer realmente um clube da melhor idade para o nosso município. Porque eu pude perceber em São Paulo, no clube que eu fui, da melhor idade, no bairro, é o seguinte, às 3 horas da tarde tinha um bailinho. As pessoas saem de casa e se animam, começam a dançar. A gente vê a reportagem hoje, a questão mundial da saúde fala muito dessa situação, da qualidade de vida, da extensão de vida, né? Então, nós temos que focar realmente e trabalhar nessa situação juntos para que possamos ajudar realmente a terceira idade. E com relação também, eu tive hoje na prefeitura, eu quero agradecer a prefeita porque ela homologou, né, o nome da tia Toninha, Antônia Valiante, o CRAS de Bananal. Então, eu quero agradecer aos vereadores também, né, por essa participação. E a prefeita homologou e o CRAS agora é Antônia Valiante. Até nem tive com a tia Toninha, mas ela vai pedir que desse recado, que graças a Deus ela foi homenageada. E agradeço muito a todos os vereadores aí que votaram favorável a essa situação. E também conversando lá, teve uma licitação. Hoje eu estive lá com a Tamara, conversando, até que o Manolo tinha conversado comigo, falado que não tinha tido a licitação da Prada lá em Ivani Barbosa, pelo motivo que tinha os pedidos técnicos para construir a rampa, né? Não é isso, vereador Manolo? Te dou um minuto aí para poder... A pista de skate, é isso, vereador? Foi feita contestação quanto à forma que foi colocada no edital sobre a pista de skate. Mas é problema técnico, então vai ser resolvido logo. Inclusive semana que vem já vai entrar. A empresa que contestou trouxe um parecer do Tribunal de Contas dizendo dessa necessidade que na construção, né, existe uma técnica geral, não tem uma coisa específica só para construir a pista de skate. Então ela vai ser feita, repito, acho que para a segunda, e tem outra situação para quinta-feira. Também fiquei sabendo que lá no Recanto Verde, no Recanto Feliz e no Timboré, vai ser licitado logo. Já está na mão do governador, né? Com a dona Lúcia já mandou para lá, só para ele assinar, para liberar, para realmente licitar e fazer. Planejamento não, é o Airplan de São José dos Campos, a Lúcia é engenheira. Airplan, né? Mas aí eles fazem lá e essa situação está saindo. Então, que bom, a gente fica feliz, porque, na verdade, alguma coisa vai acontecer. Pelo menos as obras que o governo do Estado firmou, elas estarão todas aí e de acordo para sair. Com relação... eu queria deixar também aqui que eu ia fazer uma moção de aplauso para a filha da Paula, a dona da pousada, pé da Serra Mônica, né, empresária. Gente, que espetáculo de pousada. Nota 1000. Estou satisfeita, a gente só recebe elogio. Encontrei com ela e falei. Então, estarei na próxima sessão entrando com uma moção de aplauso pelo empreendedorismo, pela maneira como está sendo feita aquela pousada. Eu acho que as pessoas aqui em Bananal, os empresários estão crescendo bem, né?
estão com outra visão, porque, na verdade, se não houver essa participação empresarial no município, só o poder público fica difícil de acatar e de resolver essas situações. Eu fiz, mas a vereadora Érica fez uma indicação da Arnaldo Souza, nós passamos lá, está uma vergonha. Infelizmente, eu sei que Barão não estava aqui à noite, choveu muito em Bananal, foi uma coisa horrível, barreira para tudo quanto é lado. Mas eu estava olhando na vila hoje, tirar aquela barreira, eu acho que tem que ter uma pessoa especializada nessa questão de barreira, porque às vezes um pouquinho que a máquina entra de forma diferente, eu não tenho entendimento, mas conversando com o engenheiro, ele estava me explicando isso. Um minutinho que faz a máquina virar de um jeito ou de outro, pode causar um impacto maior e pode, numa próxima chuva, cair mais ainda devido a essa situação. Então, eu estava conversando, pedindo para a prefeita pegar realmente, pega uma pessoa especializada, um geólogo, porque a terra também aqui do Niterói também vai estar a mesma coisa, já rachou lá no meio. Pega uma pessoa de uma fundação dessa, o pessoal que fez o plano diretor, fazer contato para eles virem ajudar, porque as faculdades e essas fundações, elas têm como ajudar a prefeitura. Então, foi um dos pedidos que eu fiz com relação a isso, para que não cause mais transtorno ainda. Vossas Excelências podem observar depois dessa retirada dessas questões que tem que ser feita, muito bem feita lá, a prefeitura está fazendo, mas observem na próxima chuva o que deverá acontecer. Então, assim, não adianta só tem que tirar a terra, mas tem que se pensar rapidamente, vem o projeto do talhamento. Tudo bem, mas deve-se pensar imediatamente, porque hoje é de indignar, e o povo fica indignado realmente. Não quer saber se porque a natureza trouxe a chuva, mas, na verdade, as pessoas não têm como atravessar ali na vila. É um absurdo. A gente fica muito triste com a situação. E pedindo também as capinas, que eu sei que alguns vereadores pediram, mas, na verdade, eu estive andando pela cidade e a gente pode ver que precisa de um trabalho emergencial, mas um trabalho foi contratado, parece, só 4 pessoas. Tem 2 pessoas que trabalham muito bem, que eu vejo o Vitor lá e o João, trabalham muito bem realmente, mas precisa mais pessoas para poder ajudar. Porque quando a gente coloca aqui na Câmara essa situação, e é aqui no plenário que nós temos que discutir e falar, e fazemos no requerimento, porque só fala que algumas pessoas vão ouvir, e no papel vai chegar quem de interesse para que isso seja feito. Então, senhor presidente, no momento é isso que eu tenho a falar. Em discussão, os requerimentos e as moções. Com a palavra, vereador Manolo. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadoras, vereadores. Boa noite, Fernando, a Laurinha, a Cláudia, o Ari, assessoria. Boa noite, ouvintes da Rádio Distâncias e internautas. Eu entrei com requerimento sobre o assunto que a vereadora Lúcia acabou de falar. É a respeito da obra de retaludamento na Avenida João Barbosa de Camargo. O que acontece? Na ocasião da visita do deputado Samuel Moreira a essa casa, todos os vereadores fizeram algum pleito junto ao deputado, eu também iria solicitar com ele que juntasse esforço, ao Ministério das Cidades para que a gente conseguisse uma verba para fazer esse serviço. Porque esse serviço ele não é barato, é um serviço caro, o projeto já existe desde 2006, ele consiste em 8 escadas para saída de água e um serviço de captação de água e essa mesma água ser, através de galerias, ser conduzida para outro local. E, na ocasião, a prefeita falou que ela já tinha o recurso para fazer essa obra, que seria o recurso do DAD de 2013. Já que agora nós não temos mais nenhuma pendência, inclusive já foram liberadas o recurso para serem feitas várias obras no município, inclusive hoje seria feita a licitação
Ivani Barbosa, né? Como a vereadora Lúcia falou, foi adiada. Então, eu, através desse requerimento, estou pedindo informações quanto à obra de retaludamento na Avenida João Barbosa de Camargo, pois a mesma é de suma importância para moradores da Vila Bom Jardim. Devido às últimas chuvas, frequentemente o leito da avenida é obstruído por lama, que desce dessas encostas, e vários pontos desse morro já apresentam grandes sinais de erosão. Então, como a calçada fica embaixo, a calçada fica coberta de lama, a população é obrigada a passar aonde passam os carros, né? Chegando a competir mesmo com os veículos. Então, já que nós temos recursos e temos o projeto, vamos fazer essa obra. Pois não, Lúcia. Eu gostaria que Vossa Excelência pudesse ver com a prefeita até a gente junto. Se tiver algum projeto, eu vou estar com o ministro da cidade dia 20, com o Kassab. Então, assim, eu acho que é uma grande oportunidade de nós fazermos esse pedido. Nós temos um bom relacionamento e estaremos juntos. Mas para esse serviço aqui, ela já tem o recurso. É o DAD de 2013. Entendeu? Agora, para outras obras, tudo bem. São até desse tabulamento, porque Isso. fizeram um projeto diferenciado e faltam alguns detalhes nesse projeto que não foram embutidos. Então, assim, para a gente poder sentar e ver, Tudo bem. que eu poderei levar alguma coisa dia 20 para ele. Tá? Tudo Obrigada. bem. Então, fica aí, através desse requerimento, a minha solicitação. A gente faz vários requerimentos, indicações, né, nas nossas sessões ordinárias, e eu recebi a resposta aqui de um requerimento que eu fiz, requerimento número 9 de 2016. E aqui está a resposta. Esse requerimento foi feito quanto à instalação de uma luminária, de um braço de luminária na rua Lucílio Costa. Aí está aqui, onde o novo vereador requer a instalação de iluminação na rua Lucílio Costa, no bairro Vila Bom Jardim. Informar que já foram realizadas todas as indicações de extensão de iluminação pública necessárias junto à Electro. A empresa garantiu iniciar o serviço até o início do mês de março de 2016. Acredita-se que a localidade requerida pelo novo vereador será contemplada com tal implantação. Então, vamos acompanhar esse serviço, né, que vai ser iniciado agora no início de março, e onde não for contemplado, a gente pode fazer algum requerimento solicitando à prefeitura. Eu fiz também uma indicação a respeito das lombadas da Avenida Barão de Joatinga, que elas foram feitas de paralelepípedo, né? E algumas já nem estão mais cumprindo a sua missão, que é reduzir a velocidade dos veículos, porque o paralelepípedo já está bem baixo. Então, a resposta foi a seguinte: a reforma das lombadas da Avenida Barão de Joatinga, bem como a instalação de uma lombada após a rua Leopoldo Carneiro, o setor de obras informa que tal manutenção será realizada e que a proposta de implementação de mais uma lombada será encaminhada ao setor de trânsito para análise, conforme disposto no memorando em anexo. Outra indicação que eu fiz a respeito da mesma rua Lucílio Costa, porque essa rua, ela começa ali embaixo, ali perto da rua Nesrala Rubês, aí ela tem uma parte pavimentada. Essa parte é interrompida, aí lá na frente continua de novo a rua. Então fica ali uma espécie de um pasto ali, entre as duas partes da rua que são pavimentadas. A resposta que eu obtive foi sobre o assunto que trata a interrupção da pavimentação da rua Lucílio Costa, no bairro Vila Bom Jardim, o setor de cadastro informou que tal rua é parte integrante de projeto autorizado pelo setor de engenharia municipal e está em fase de elaboração. Quer dizer, é uma resposta evasiva. Então, fui até a prefeitura falar com o responsável pelo cadastro, ele me informou que esse loteamento, o bairro ainda não está legalizado. Então, está dependendo de um parecer, né, da cidade legal, legalizando esse bairro para que essa obra seja feita. Inclusive, o Júlio, da fiscalização, já foi lá, já colocou um aviso que não se pode construir nesse local.
Outra indicação que eu fiz é a respeito da nossa praça Pedro Ramos, que está no estado lastimável de conservação. E a resposta que eu obtive é a seguinte: a Secretaria de Administração Municipal informou que já há atualmente servidores do setor de obras e limpeza urbana designados para cuidar especificamente na Praça Pedro Ramos. Se for designado, eles não estão aparecendo lá. E se estão aparecendo, deve ser funcionário fantasma, porque ninguém vê esse pessoal cuidando da praça. Então, são essas as respostas que a gente acaba recebendo da prefeitura. Mas esse vereador não vai desistir, vai continuar fazendo as suas indicações e seus requerimentos. Por hoje é só, presidente. Estão em discussão os requerimentos e as moções apresentadas. 15 minutos para cada vereador, a parte 1 minuto. Com a palavra, vereador Martins. Alô? Boa noite, nobres vereadores, presidente dessa casa, nobres vereadoras, público aqui presente. Fernando é nosso amigo aí, que está curtindo hoje, né, aposentado da Polícia Militar. Seu Ari, a Laura, sua esposa, sejam todos bem-vindos. E voltem sempre aqui nessa casa. Vão treinando, tá, gente? Voltem sempre aqui. Amigos internautas e todos aí que nos ouvem. Requeiro nos termos regimentais que seja oficiada a excelentíssima senhora prefeita Miriam. Estou solicitando junto à Secretaria Municipal de Educação a reabertura de mais uma sala de aula de educação infantil na pré-escola Zenóbia de Paula Ferreira, considerando o artigo 44 do regime interno das escolas municipais. Artigo 44, o agrupamento de alunos por classe ou turmas é feito de seguinte critério: quantidade de alunos na educação infantil, pré-escola, até 25 alunos. No ciclo 1 e 2, primeiro ao quinto, até 30. E no ciclo 3 e 4, sexto ao nono, até 35. Em visita à escola, presenciei uma sala de aula com 28 alunos, sendo que os 3 que excedem estavam de pé, sem cadeiras, assistindo à aula. Até mesmo o sistema informatizado da escola, ele só aceita 25 alunos cadastrados. Ou seja, os outros 3 alunos não estão cadastrados no sistema. E diversos pais vieram até esse vereador, foram até a minha residência reclamar sobre os postos. Acima, alegam ainda que não tem condições de se matricular seus filhos na escola do centro, pois os mesmos residem a metros da escola citada, que é o Zenóbia. Pois bem, eu estive na escola, estive conversando com a diretora, com os professores, tirei foto e realmente é um absurdo a secretária fechar uma sala de aula e colocar 28, 30 alunos em uma sala, sendo que está aqui, ó, são 25 alunos e aqueles 3 não estão no sistema. Se der um problema com o aluno daquele lá, vai ter muito problema para a prefeitura, vai ter problema para a Secretaria de Educação. Então eu gostaria que ela reabrisse essa sala que ela fechou. Eu não estou entendendo onde vai chegar esse ponto aí de querer fechar sala de aula e fechar escola no município de Bananal. Isso é péssimo para o nosso município. Fechar a sala de aula e fechar a escola. Preste atenção, a nossa secretária e a nossa prefeita. Isso é muito péssimo para o município. Outro requerimento, eu estou oficiando a excelentíssima senhora prefeita Miriam, estou solicitando possibilidade de se pagar diretamente no contra-cheque, em pecúnia, o auxílio transporte aos servidores que possuem esse benefício, pois muitos desses servidores, na correria do dia a dia, vêm para Bananal em seus veículos particulares e não de ônibus. E com o pagamento realizado em vale, esses funcionários acabam sendo prejudicados. Aí anexo algumas jurisprudências com relação à questão apresentada. A maioria são professores aí de Barra Mansa, Volta Redonda, e realmente eles não estão errados, porque os horários que vêm para Bananal não batem com os horários de aula aqui. Então eles vendem seus carros particulares. Então, já que eles recebem o Vale Transporte, por que não se paga ele em pecúnia, não se paga ele em dinheiro? Eu acho que vai ter muito menos transtorno. O patrão quer ver o funcionário chegar no horário, trabalhar tranquilo. Ele não quer o funcionário chegando atrasado lá e trazer problema, principalmente aqui, que é, no caso, do nosso município. Então, eu gostaria que a prefeita revesse essa situação. O outro requerimento, requer nos termos regimentais que seja oficiada a excelentíssima senhora prefeita Miriam, ao engenheiro Antônio Moreira Júnior,
digníssimo diretor da 6ª Divisão Regional de Taubaté, do DR, a empresa SO Pontes Engenharia Limitada e a doutora Ingrid Rodrigues de Ataíde, digníssima promotora de justiça da comarca de Bananal. Solicito providências urgentes com relação às obras que estão sendo realizadas na SP-68, no trecho de Bananal-Arapeí, pois em permeio as canaletas e o novo asfalto está sendo plantado grama, ao invés desse espaço ser completado simplesmente com o próprio asfalto. Isso que está sendo feito pela empresa responsável pelas obras oferece um perigo enorme aos motoristas, que por qualquer deslize e as rodas do veículo ficarem sobre a grama, poderá provocar sérios acidentes, até mesmo com outros veículos e principalmente com pedestres e ciclistas que estiverem transitando às margens da estrada. As estradas próximas a Bananal e ao longo do Vale Histórico é muito utilizada por ciclista, tanto em treinamento quanto para lazer, desde a RJ 157, que é engenheiro Alexandre Drable, e a SP 64 e 68, rodovia dos Tropeiros. E com a construção dessas canaletas separadas do asfalto por grama, o ciclista será obrigado a andar na beira da pista e sem área de escape, no caso de emergência, pois mudar do asfalto para a grama repentinamente, assim como nos veículos automotores, perderá a estabilidade e o equilíbrio. Eu estive por lá, fotografei. Ontem o João Chonin esteve comigo, já saiu fora da pista ontem, quase que ele teve um acidente, pegando a grama. É um absurdo, eu não estou entendendo até agora quem for o engenheiro ou o arquiteto, seja quem for, que planejou esse asfalto aqui de Bananal, Arapeí, plantar 50 centímetros de grama entre o asfalto e a canaleta. E nós temos aqui amigos, ciclistas, o Rafael aqui da Câmara mesmo é um, e o pessoal vai andar de bicicleta como? O Oswaldo faz a romaria dele para Aparecida, onde que eles vão andar de bicicleta? Vai ter que andar no meio da pista. Sinceramente, eu não estou entendendo. Então, por isso que eu também estou enviando essa cópia para o Ministério Público de Bananal, que eu sei que vai ser tomadas as providências cabíveis quanto a esses fatos. Fiz uma moção de pesar também, com profundo sentimento, que proponho a este egrégio plenário que se faça constar nos anais desta casa moção de pesar pelo falecimento da senhora Fabiola Alexandre Torres, ocorrido recentemente. Deixo registrado nos anais dessa casa meus sinceros sentimentos de pesar pela partida de Fabiola, uma pessoa muito conhecida e querida entre nós. Sem dúvida, uma perda que entristece a nossa cidade. Peço a Deus que derrame sua graça para confortá-los neste momento tão difícil e doloroso e que nos deixe sua lembrança em momentos felizes e alegres juntos de nós. Esta homenagem que de antemão, sem contar com o aval de vossas excelências, desejo que seja ela comunicada a seus familiares, a Fabiola, uma pessoa maravilhosa, o Davi aqui, amigo nosso, Barroso, e quero parabenizar também o patrão dela, que é o Marcos Burello. Ele fechou uma grande empresa para todos os funcionários acompanhar o velório e o enterro da Fabiola. Então, parabéns aí aos presidentes da Labodísio. Isso aí que é interessante, é que a sua funcionária era maravilhosa. Então, ele fez essa grande homenagem à Fabiola. Parabéns aí ao Marcos Burello e toda a sua equipe. Solicito também serviço de limpeza frequentemente no cemitério, justamente onde foi sepultada a Fabiola. Indico a excelentíssima senhora prefeita municipal a necessidade de se realizar serviço de limpeza frequentemente no cemitério São José do Retiro, não só ele, como todos os cemitérios do município de Bananal. Ele fica na SP 247, para que o local permaneça limpo e decente quando os familiares irem visitar seus túmulos e de seus entes queridos, ou até mesmo no sepultamento de alguns parentes ou amigos. Aquilo lá foi roçado às pressas, devido ao sepultamento da Fabiola. Eu estava lá, vários vereadores estavam lá, não terminaram, a branquiária e o mato está muito grande, e eu tenho certeza, ela foi sepultada lá, houve essa correria. Pode ter certeza que eles não vão cuidar daquele cemitério. Isso é uma sacanagem pelo poder do nosso município. O nosso município tem que entender, hoje nós estamos aqui, mas amanhã nós estaremos lá. Então eu tenho certeza que o cemitério, ele tem que estar limpo e tem que estar cuidado. Eu não admito que o prefeito, pode existir a crise que existir, mas a cidade tem que estar limpa. Nós temos o funcionário, a cidade ela não pode estar suja do jeito que está. Então, isso aí eu tenho certeza que a prefeita está nos ouvindo,
e ela vai tomar essas providências. Estou pedindo também, urgente, né, para realizar serviço. Hoje, na realidade, nem é limpeza. Vocês não têm nem noção como está a minha rua lá na Vila. A rua Vereador Otaviano Vani e Antônio Gervásio do Nascimento com essa chuva de ontem. Eu estive hoje em Barra Mansa, até levando meu menino no hospital e depois na unidade mista. E fotografei, enviei essas fotos das duas ruas para a prefeita. Ela me disse que com certeza vai ter que fazer e tem que ser urgente. A rua está intransitável. A vereadora está vendo, Vânia, então vocês não têm nem noção como que ela está. Amanhã, se vocês puderem, quem não passou, dê uma passadinha lá, que ela está horrorosa. Então a gente sabe que está chovendo e com a chuva vai acontecer isso. Então a gente espera aí dentro das possibilidades, o mais breve possível, que se faça realmente esses reparos lá na Otaviano Vânia, lá na Vila Bom Jardim. Eu também recebi uma resposta da prefeita, que estava vendo o requerimento dos vereadores e as indicações. E quanto à Escola da Madeireira, ela adiantou que o motivo é que tem 2 alunos e que já foi feito um apelo na região para conseguir mais alunos. Eu não sei com quem foi feito esse apelo. Eu estou aqui à disposição, tenho certeza que os vereadores estão aqui à disposição para a gente ir naquelas residências, nos seus arredores. Eu tenho certeza que vai surgir mais alunos. É um crime fechar aquela Escola da Madeireira, uma escola que o Oswaldo conhece, todos os vereadores aqui de Bananal conhecem muito bem lá, então a gente está lutando porque não se fecha aquela escola. Eu não vejo com bons olhos nenhuma escola fechada. Fechar a Escola do Resgate, já estamos tendo problema que mães já vieram procurar, que o ônibus vem da fazendinha lotado, vem com criança em pé, já está dando problema. Se tivesse a Escola do Resgate funcionando, não teria tanto problema. Então a gente deixa aí esses apelos aí ao município, né, quem manda, né, como a gente diz assim, a prefeita. Quero parabenizar também a Polícia Civil, a Polícia Militar, pela competência em nos ter aí prendido, né, eu estava de serviço também no dia, os meliantes aí que assaltaram o posto aqui de Bananal, na semana passada, e onde o produto do roubo, né, foi recuperado e devolvido à vítima. Parabéns aí às polícias, né, tanto civil como militar, pela realização do grande trabalho em conjunto, e o trabalho em conjunto fortalece muito a nossa cidade. A segurança ela tem que ser realmente unida, ela tem que trabalhar lado a lado, e aqui em Bananal isso é maravilhoso. Parabenizo também a Polícia Civil pela prisão do traficante lá do bairro do Timborê. Lá a gente estava com mandado de prisão, né? E para vistoriar a sua residência, onde foi encontrado revólver, celular, pinos de drogas e bastante dinheiro. Isso com certeza vai enfraquecer o comércio, né, de droga. Então aí meus parabéns a toda a delegacia, ao doutor João Paulo, a toda a sua equipe aí, que isso aí é importantíssimo para que o vagabundo saiba que a polícia também não dorme não. Olha, a gente é igual coruja. Quando pensa que a gente está dormindo, a gente vai lá e mete as unhas lá e prende. Então tem vários locais em Bananais que os vagabundos vão para a cadeia. Todo mundo está sabendo disso e acha que a polícia é trouxa. Então, graças a Deus, em Bananal, quando acontece um delito, seja ele qual for, a gente consegue esclarecer. Então, tá de parabéns aí as nossas polícias aí, e eu espero aí que esse pedido que eu fiz aqui, se os vereadores quiserem assinar, esse aí da SO Pontes, de representar o Ministério Público, a UDR, porque nós vamos ter vários acidentes ali, gente. Vocês não têm noção como que vai ter acidente de Bananal, Arapeí. A gente mexe com isso, sabe do grande problema. Então, está aberto aí aos vereadores, se quiserem assinar para fortalecer esse requerimento aí. É o que eu tenho que falar, presidente. Continue em discussão as moções e os requerimentos. Com a palavra, a vereadora Érica. Boa noite, senhor presidente, nobre colegas, público aqui presente, ouvintes da Rádio Estância e internautas que estão aí acessados aí no site da Câmara. Estou entrando com requerimento esta noite, solicitando da prefeita informação em relação àquela lei complementar que nós aprovamos aqui em novembro, a lei complementar número 019/2015, que institui normas que regulamentam o tratamento jurídico diferenciado, simplificado e favorecido assegurados ao microempreendedor individual, o MEI, as microempresas, ME,
as empresas de pequeno porte, EPP, no município de Bananal e de outras providências. A grande maioria dos munícipes desconhece o MEI, e isso acaba por manter essas pessoas na informalidade e em prejuízo. Por isso, gostaria de obter tais informações. Onde funcionará e onde está funcionando a sala do empreendedor, caso já esteja funcionando? Porque, como é de conhecimento dos nobres colegas, o pessoal do SEBRAE esteve aqui, né? E foi passado que ia ter um funcionário do SEBRAE específico para poder estar treinando um funcionário da prefeitura para já estar cadastrando essas pessoas que trabalham de formas informais como MEI. Né? E o MEI a gente sabe que é de suma importância. Muitas pessoas hoje fazem seu crochê, vende seu salgado, pedreiro, pintor, cabeleireiro, M profissões. E fica na informalidade. E essas pessoas, uma vez elas registradas como MEI, elas têm um ganho imenso. Elas pagam a metade do salário mínimo, né, do INSS, e hoje se está R$ 90, seria R$ 50. Depois de um ano, elas têm direito ao auxílio-doença. No caso de mulheres, se ficarem grávidas, após um ano também de contribuição, elas têm direito ao auxílio-maternidade e também da aposentadoria com salário mínimo. E quantas pessoas em Bananal trabalham de forma informal e às vezes chega a idade, né, seus 60, 65 anos, e fica aí na dependência do LOAS, porque não estão sabendo dessa lei, da importância dessa lei, e gozar dos seus direitos, né, que é uma lei federal, e que também o município de Bananal hoje já implementou essa questão, e a prefeitura ficou a cargo de criar essa sala do empreendedor para registrar essas pessoas. Temos aqui a Cláudia, por exemplo, que vende seu salgado, que se encaixa como uma microempreendedora, né? Uma vez ela registrada, olha quanto benefício que ela vai ter, né? Temos aqui a dona Ercília, que artesã, que tem loja de crochê, tem várias artesãs. Quantas pessoas em Bananal poderia hoje estar sendo beneficiado através dessa lei, né? E com a criação dessa lei geral? Isso só traz benefício para os munícipes, para as pessoas e para a própria cidade, porque também é recolhido, né, o imposto sobre o serviço, que é um valor mínimo de R$ 1, R$ 2, mas que não deixa de ser dinheiro também que entra nos cofres públicos. Então, esse requerimento se faz necessário, porque nós já estamos no mês de março e até agora eu não vi nada em relação à sala do empreendedor, onde as pessoas, ao invés de estar procurando contador, pagar um valor até um pouco alto, né, as pessoas mais humildes, poderiam estar tendo aí o seu cadastro de forma gratuita e uma coisa que só vai trazer benefício para a nossa população. Estou entrando com uma moção de aplauso e agradecimento ao excelentíssimo senhor deputado estadual Hélio Nishimoto pela liberação de uma emenda de R$ 150 mil para a obra de infraestrutura urbana em Bananal. Comentei com a prefeita sobre a questão da verba. Ela destinou a tal verba para que seja feito o calçamento no Recanto Verde, no bairro Laranjeiras. Realmente, o Recanto Verde precisa urgentemente ver essa questão da água e da rede de esgoto e também a questão do calçamento. Então, fica aí o nosso agradecimento ao deputado, que Deus continue lhe guiando neste caminho, o da verdade, o da honestidade e de muito trabalho e dedicação. Obrigado, deputado Hélio. Também uma moção de pesar, né, pelo falecimento da nossa amiga Fabiola Alexandre Torres, ocorrido recentemente. Um grande abraço aí para a Lourdinha, para o Davi, né, esposo, Davi, amigo da gente. E dizer para o Davi e para a Lourdinha e todos os familiares que Deus tira de nós quem mais amamos e quanto menos esperamos. Isso é nenhum aviso. E a culpa? A culpa é de quem? A culpa é da vida, que tem início, meio e fim. A nossa culpa está apenas em amar. Amar tanto e sentir tanto perder alguém. Mas o tempo é o remédio, e nele conquistamos consolos. Com eles pensamos nos momentos bons, né, que convivemos com a pessoa que já fez a viagem antes de nós. E no fim apenas fica a saudade e uma grande certeza. Não importa onde esteja, estará sempre conosco. Então, conto com essa homenagem de antemão, conta com o aval das vossas excelências e desejo que ela seja encaminhada ao esposo Davi Torres. Entrando também com uma indicação, a prefeita Miriam, já terceira,
pedindo urgentemente para que se faça a poda de mato ali na margem da rua Arnaldo de Souza Alves, no bairro Laranjeiras. Devido ao problema que teve ali com a caída ali da rua, os carros voltaram a transitar, mas o mato está muito grande, então a gente não tem aonde passar por ali. E ele trafega muita criança e aparece direto cobra ali. Então, ou você fica no meio da rua correndo risco de um carro atropelar, até levar uma criança, um idoso, ou qualquer cidadão que seja óbito, ou você corre o risco de ser picado por um animal peçonhento. E ali também a árvore está muito grande, inclusive algumas com a ventania que teve semana passada, chegou aí ao chão. Então, eu gostaria que a prefeita visse uma pessoa técnica que fizesse um estudo sério para ver qual árvore ali que tem problema, até mesmo para fazer não só a poda da árvore, mas até mesmo a extração, porque ali está ficando complicado. A sorte que a árvore caiu do lado da terceira idade, porque se caísse para o lado da rua, ia danificar ali fios de iluminação, fio de rede elétrica, prejudicar as casas de pessoas que moram ali naquela região. E a gente fica até muito triste de estar vindo aqui na Câmara e estar pedindo toda a sessão para que se faça a limpeza de ruas da cidade, sendo que isso nem é da nossa competência. Existe o encarregado na prefeitura, existe um setor de obra, existe funcionário. Na verdade, ao meu ver, o que falta mesmo é gestão e vontade de fazer e respeito às pessoas. Porque, afinal de contas, todo mundo merece morar numa cidade limpa. Estamos assistindo aí a todo momento, não só Brasil, mas a nível internacional, esse problema todo aí da Aedes aegypti, e parece que as pessoas levam tudo numa brincadeira, como se a vida das pessoas não tivesse valor nenhum. Então, fica aqui meu pedido já pela terceira vez, para que a prefeita urgentemente dê uma limpeza geral, não só no bairro Laranjeiras, mas como em todos os bairros da cidade, porque como colocado pelo vereador Martins, é inadmissível e não tem nada que justifique, porque temos funcionários, temos material que possa se fazer o trabalho, é mesmo a questão de dinâmica e de gestão. O encarregado de liberar o funcionário para fazer a sua determinada função. Vereador Martins colocou sobre a questão da educação. Eu, como presidente da Comissão de Educação, já vou hoje, após a sessão de Câmara, nós vamos já estar fazendo uma reunião para já estarmos agendando aqui uma convocação da secretária de Saúde para que ela explique algumas coisas que vêm acontecendo na saúde. E já gostaria de comunicar ao vereador Manolo e à vereadora Mariinha, que também compõe a comissão, para a gente também estar convocando a secretária de Educação para ela prestar esclarecimento em relação a vários problemas da educação, tanto com a questão de fechamentos de salas de aula, como lotação de sala de aula, questão de merenda, questão de uniforme, N situações, e que nos compete aí estar fiscalizando e cobrando do poder público. Afinal, essa é a nossa função, Não é questão de política, não é questão de ser situação ou ser oposição. O vereador, a função, a pessoa do vereador existe para isso, para ser a voz do povo e para cobrar os direitos do povo. No momento é só o que eu tinha a dizer. Continue em discussão. Com a palavra, vereador Oswaldo. Senhor presidente, senhores vereadores, povo que nos ouve pela rádio Estância, que nos assiste e nos ouve pelos meios da internet, nosso cordial boa noite. Boa noite também a todas as pessoas que se encontram aqui no nosso recinto hoje. Seria muito bom que o recinto estivesse sempre cheio, mas isso, de todos os anos que eu milito aqui na Câmara, poucas vezes eu vi o plenário cheio. Mas, iniciando aqui as minhas palavras, eu gosto de dizer, e sempre vou dizer, que a função do vereador é muito confundida, porque eu até faço poucos requerimentos ou indicações nessa casa ao Executivo, justamente porque, pela experiência que tenho de cadeira, muito pouco nos é atendido. Não é só a prefeita que está por aqui, não. Outros prefeitos que por aqui passaram também
muito pouco atende os vereadores. Mas eu digo também que o vereador é o político que está mais próximo da comunidade. Não existe político algum que esteja próximo da comunidade como o vereador. E, aliás, é um dos que é mais cobrado. E o vereador, na maioria das vezes, recebe solicitações dos moradores a respeito de problemas do bairro. E são esses problemas que são trazidos para cá, são convertidos em requerimentos ou indicações ao executivo, que é o principal responsável pela solução desses problemas. Contudo, pouco deles são resolvidos. A maioria dos prefeitos, e eu digo praticamente quase todos, empurram o problema com a barriga. Nós temos visto, com estas chuvas, muitas coisas acontecerem aqui na nossa cidade que não deveriam estar acontecendo. Até porque situações, muitas foram solicitadas para que providências fossem tomadas justamente para que esses problemas não aparecessem. E esses problemas aparecem. Aparecem por quê? Porque as soluções não foram tomadas antes das chuvas. Não foram preparadas para receber as chuvas. São bueiros entupidos que não são desentupidos. São situações do Rio Bananal que não foram resolvidas, embora solicitadas por esse legislativo. Infelizmente, as coisas acontecem e não é culpa desse legislativo. Que a função do legislativo maior é legislar, fiscalizar. Felizmente, ou infelizmente, eu não sei dizer, nós temos tido poucos projetos de lei para serem discutidos nesta casa. E as discussões maiores são contidas justamente nos problemas do município. Eu trouxe 3 indicações hoje nesta casa ao Executivo Municipal. A gente sempre acredita que algumas situações serão tomadas, algumas resoluções serão feitas, mas a gente é descrente nesse sentido. Eu fiz um requerimento à prefeita municipal solicitando um tapa-buracos ali na rua César Augusto Gonçalves, no bairro da Cerâmica, porque aquele bairro está abandonado nesse governo. Nada foi feito por aquela comunidade. As ruas estão todas esburacadas, cheias de água. Os carros passam por lá e jogam água nas portas das casas, nos quintais, molham as pessoas e, infelizmente, não é tomada nenhuma providência. Eu já fiz alguns requerimentos na prefeita nesse sentido, mas nada aconteceu. Esperamos que, através desse pedido, a gente consiga algum êxito. E o pedido se justifica, conforme eu escrevi aqui, pelo fato de que há muito tempo a prefeitura não faz manutenção na parte asfáltica daquela rua. Além de que, com as recentes ligações de água por parte da Sabesp, o asfalto encontra-se todo danificado, empoçando água por toda a sua extensão, nas portas das casas e incomodando muitos moradores dali. Senhora prefeita, a senhora precisa tomar um jeito e olhar um pouco para aquela comunidade do bairro da Cerâmica. Eu fiz uma indicação também à senhora prefeita sobre uma ponte ali no Rio das Pedras, no bairro do Rancho Grande. Já não é a primeira vez, eu estou reiterando esse pedido. Inclusive, eu estive lá com a prefeita. Eu tive a oportunidade, ela me convidou um dia depois de feito o requerimento, para irmos lá ver o local. Isso já faz mais de ano. Nós fomos também com o secretário de obras, que a gente conhece aí como Fumeiro. Todo mundo conhece ele dessa forma. Então nós fomos, ela liberou, determinou que fosse feita aquela ponte, mas faz mais de ano, nada foi feito. Aí que eu digo, será que é só para enganar o vereador? A gente fica se fazendo essa pergunta para nós mesmos. Por que então que determina? Fala que não vai fazer, que nós vamos chegar na comunidade e falar, a prefeita disse que não vai fazer. Agora, é de obrigação da prefeita. Ela é que tem que fazer essa ponte. Para a gente chegar lá e falar que não vai fazer. Aí vai fazer. A gente chega na comunidade, nós estivemos aqui com a prefeita, nós fomos lá, ela disse que vai fazer. Mas não fez e acredito que não vai fazer. Se fizer, retiro tudo que eu disse. Mas estou reiterando esse requerimento, porque o povo daquela comunidade merece uma resposta. Estou também fazendo um requerimento a ela, a senhora prefeita, para a reforma de uma ponte que dá acesso ao Sertão da Onça.
existe ali uma ponte que dá acesso ao Sertão da Onça, Sertão dos Sete Espetos e Sertão da Roseira. Eu passei por lá recentemente e parei para ver aquela ponte porque ela está um pouco torta. E olhando, observei que um dos barrotes que sustenta a ponte está podre e os carros continuam passando por ali. Fiquei na memória de chegar aqui e falar com o executivo municipal a respeito disso. Mas logo que saí dali, estava passando na comunidade da Bocaina, fui parado por moradores solicitando que eu fizesse esse requerimento à prefeita para que ela faça a reforma daquela ponte. Nós sabemos, e eu inclusive aplaudi aqui algumas pontes que foram feitas ali no Sertão da Bocaina. Realmente aquela comunidade ficou satisfeita e bem servida com a reconstrução de algumas pontes. Mas essa ponte está precisando também desta reforma e então estamos trazendo e levando esse pedido à senhora prefeita para que as providências sejam tomadas e evite que algum acidente ali aconteça, né, porque a gente chorar a mágoa depois é melhor a gente prevenir nesse momento. Então está feito o pedido à senhora prefeita para que seja feita a reforma daquela ponte. Saindo do âmbito do município, eu também fiz um requerimento à Elektro, solicitando da Elektro informações a respeito da implantação da luz, da energia no Sertão dos Coqueiros. Isso já é uma luta de muitos anos, os colegas aqui sabem, os colegas que estão aqui de outros mandatos e os colegas que já se foram, que não estão aqui mais. Mas é uma luta nossa, desse vereador, o Martins até chegou a encampar essa luta também nesse seu mandato. E a Elektro, né, esteve aqui, se não me falha a memória, em 7 de dezembro, né, a vereadora Lúcia até que agendou essa reunião, e os responsáveis foram cobrados nesse sentido. O que eu achei estranho naquela época, que muita coisa que foi feita ali no Sertão da Bocaina, com referência à implantação, no Sertão dos Coqueiros, com referência à implantação da luz, a Elektro não sabia. A gente fica abismado com isso, porque os requerimentos foram feitos e a Elektro não sabia que ali já foi implantado luz pela Light, pelo estado do Rio de Janeiro, que adentrou no estado de São Paulo e etc. E aí eles saíram daqui, então, cientes dessa situação e dizendo que tomariam as devidas providências nas devidas proporções. Mas, infelizmente, nós já estamos em março e não temos tido nenhuma resposta nesse sentido. Então, vai esse requerimento para a Elektro para que nos informe qual foi a providência, ou quais foram as providências, quais serão as providências a serem tomadas para que esse Legislativo Municipal possa, então, pelo menos dar uma resposta aos moradores dali, que são nossos munícipes, que moram dentro do município de Bananal e que precisam da energia elétrica ali, como qualquer cidadão brasileiro. Hoje existe luz em quase todos os lugares da área rural. Infelizmente, o Sertão dos Coqueiros está abandonado nesse sentido. Não é falta de luta dessa Câmara, desse Legislativo, mas as pessoas que são responsáveis não dão a maior para nós. Infelizmente, é assim que a gente tem que fazer. Eu quero falar também a respeito de um requerimento que o Martins fez aqui sobre a SP68. Martins, você está de parabéns, porque plantar grama entre o asfalto e o corredor de água, eu acho aquilo um absurdo, porque o próprio governador, em praça pública, ele esteve aqui em Bananal e falou que a SP68 será asfaltada e com o acostamento. Ele falou dessa forma, falou assim. Então, Martins, eu estou ao seu lado e na próxima sessão a gente deve fazer, nós, todos os vereadores aqui da Câmara, assinar um requerimento ao governador dizendo que isso está acontecendo, porque está contra as palavras que ele disse aqui em praça pública para todos. Se estiver gravado, é só puxar a gravação e ver que ele disse que será feita a parte asfáltica com acostamento. Plantar grama entre o corredor de água e a parte asfáltica está condizendo o contrário daquilo que ele disse na praça. Então, Martins, eu acho que a gente deve trabalhar nesse sentido, porque a gente
a gente acaba sendo um representante do município aqui com relação às obras do Estado, porque somos nós que vamos usar estas obras, somos nós que temos que, então, investigar essa situação. Saindo dessa parte, eu queria também falar sobre a moção de pesar, sobre a Fabiola Alexandre, que infelizmente nos deixou muito nova, deixou uma infinidade de amigos, deixou seu esposo e foi-se muito nova. Está fora do alcance do entendimento humano. Fabiola se despediu desta vida tão jovem, deixando então essa infinidade de amigos, mãe, esposo e uma numerosa família. Não há o que falar nesse momento de dor, somente deixar aos familiares nosso sentimento de saudade, rogando para que Deus venha a confortar o coração daqueles que aqui ficam. Também o senhor Hercílio do Nascimento, uma pessoa que eu tive muito contato com ele durante a sua vida, morador ali na Vila Bom Jardim, foi um grande amigo meu, do meu pai. Infelizmente o senhor Hercílio também se foi, e deixou a sua esposa, muitos filhos, netos, mas ele cumpriu aqui a sua missão. O senhor Hercílio, certamente uma pessoa muito religiosa, ele certamente estará num âmbito muito, muito bom. O senhor Hercílio a família receba aqui os nossos sentimentos de pesar. É o que eu tinha que falar, senhor presidente, neste momento. Continue em discussão. Com a palavra, a vereadora Marinha. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, amigos, caros colegas, vereadores e vereadoras, aos nossos públicos presentes aqui hoje, né Claudinho? A filha da Hercília, o neto do seu Paulo, né? Não me lembro o nome bem. E a todos os nossos ouvintes que estão nos ouvindo a esse instante, boa noite a todos. Boa noite, jovens, adultos, crianças. Que Deus lhe abençoe a vocês e que cada dia vocês tenham mais força e mais fé para todos seguirem em frente. É muito triste falar logo em morte, mas a gente tem que pensar que ela faz parte da nossa vida, né? Um dia nós nascemos e um dia a gente vai voltar para Deus de novo. Então, hoje eu estava conversando com a esposa do senhor Hercílio e ela dizendo que ele sofreu muito, muito, muito. Ultimamente não se podia mais colocar a mão no corpo dele. Então, tão dolorido que ele estava. Sexta-feira passada, a doutora pediu que trouxesse e não voltasse mais com ele, porque não tinha mais condição. E então ela está bem conformada, porque a dor nos ensina a viver, né? E para eles, como diz o doutor Oswaldo, que são um povo de fé, eles sabem que faz parte da nossa vida. Então, a senhora Dona Cidinha e seus filhos, netos e genros, filhas, que Deus lhe dê o seu conforto, porque temos na certeza de que ele já recebeu ele lá. A Fabiola, né, no dia que a Fabiola entrou na unidade, a minha neta também estava lá, e a gente viu aquele sofrimento, aquela angústia do Davi, que era uma coisa, de repente, foi o que ele disse ontem, até o Pudim me falou, que foi assim, rápido, ela sentiu a dor e pediu à tia que ajudasse a trocar de roupa e corresse para lá. Então, Fabiola, Deus quer os jovens também. Deus não quer só nós idosos, só os velhos, os doentes, não. Deus também precisa dos jovens. Então, a você, Davi, a você, mãe, que né, mãe da Fabiola, a todos os amigos, como disseram, que ela, muitos e muitos amigos, porque era uma pessoa muito vivida com todos, que Deus lhe dê o descanso e te dê a luz eterna, que você deixou de sofrer por tantas coisas, mas Deus te levou de braços abertos. Hoje eu não fiz nenhum pedido nem nada, só que eu quero perguntar uma coisa à senhora prefeita, né? Porque temos umas coisas assim que a gente fica meio sem saber o que responder. Antes de ontem, na escola, eu tive lá na segunda-feira,
E antes de ontem, os meninos todos da Zenóbia disseram que ontem foi apenas um angu de arroz, uma papa de arroz. No Nogueira Cobra também foi uma papa de arroz. Na creche também, sabe? Então, não sei ainda, não vi. No Rancho Grande também. Não sei ainda no Nogueira Cobra, porque não veio ninguém de lá reclamar. Mas todas as mães, todas as crianças estão reclamando, e muito. Reclamando e muito. Ô, gente, senhora prefeita, eu aqui estou te dizendo para a senhora que já tem mais de 15 dias de aula, não já? Uns 15 dias de aula? Tem, né? Então, será que ainda não deu tempo de fazer uma compra legal? Né? Eu acho, tenho eu comigo, que as crianças que moram aqui na cidade, que moram aqui por perto, tudo bem. Eles saem da escola e vão para casa, correndo, almoçar, alguma coisa. Mas e os que vêm de longe? Nem todo mundo gosta dessa papa, gente. Porque não está aquela papa temperada. Porque, olha, eu não quero me vangloriar. Mas quando se faz uma sopa, pode ser papa, pode ser sopa, mas que esteja bem temperada, bem legal, todo mundo bate 2 pratos, entendeu? Se as crianças de hoje são enjoadas, porque os pais também ensinaram eles a serem chatos, né? A se ficarem enjoados, porque não quer comer qualquer coisa, né? Mas se as crianças que estão reclamando que não dá para comer, não dá para comer. Então, a gente tem que concordar. Agora, fazem aquele montão de comida, para quê? Para jogar fora, porque põe no prato uma tal quantidade, não repete. As crianças falam, quem que vai querer repetir uma papa dessa? Né? Isso foi o que me falaram hoje. Não pode repetir. Mas tem uns que ela nem deixa pôr direito. Desde o ano passado, essa reclamação é imensa, que as crianças têm que comer aquele tanto. Por que não pode fazer uma coisa? Por que não dê? Olha para eles e veja, se quem quer uma concha, põe uma concha, quem não quer, põe meia. Porque é melhor comer e não jogar fora. Porque vai jogar fora mesmo, vai para lavagem. Eu acho isso um jogo de desperdício. Porque se é que não tem dinheiro, teve dinheiro, né? Para passear, para pular, teve, né? Agora, se é que não tem dinheiro para dar comida para as crianças legal, então que faça uma coisa mais delicada, um negócio mais que dê para as crianças comerem. Não é nem necessário que faça um almoço, porque antigamente não tinha nem almoço, era sopa mesmo. Mas eu duvido que alguém deixasse pratão de sopa no nosso tempo, né? Porque eram coisas que faziam com carinho. Agora, hoje não tem o que fazer, vai fazer uma papa de arroz sem alho, sem cebola. Como é que você acha que vai ficar? Você acha que essa comida a criançada vai comer bem? Não vai, né? Então, outra coisa que ainda reclamaram. Pois é, tiraram a comida da gente, dos professores que estão nas escolas, que é um absurdo quem faz a comida não poder comer, porque pelo menos se pudesse comer, ele ia fazer bem feito, né? Porque ele sabia que ele tinha que comer, ele ia fazer bem feito, né? Tiraram a comida dos professores, dos trabalhadores, de todos lá, para jogar fora. Porque vasilhas e mais vasilhas de comida jogando fora. Então, isso não é ser inteligente. Isso não é crescer na vida. Não vai crescer. Porque a criançada de hoje é o nosso futuro de amanhã. Se nós... Me cede um minuto? Só para lembrar, algumas sessões atrás, ou foi ano passado, eu pedi o cardápio da escola. Eu pedi o cardápio semanal das crianças. Até ontem o cardápio, a resposta não chegou para mim. Pode ser que chegue até aqui às 22 horas, 23, que a gente vai estar aqui. Então, pelo menos a resposta do cardápio escolar, poderiam ter feito e ter mandado para a gente aqui. Todo mundo ia estar sabendo, ia cobrar muito mais, a gente ia cobrar muito mais fácil, sabendo o que é. Mas nem isso mandaram para nós, a resposta do cardápio escolar. Muito obrigado. Verdade. Então é porque a coisa está irregular, né? Porque eu acho que não é nada complicado dizer a você o que se come hoje, o que se come amanhã, ou mandar o cardápio para a gente para ficar sabendo. Porque não tem nada demais, é normal. Na unidade, uma vez eu fiz essa reclamação e eu pude ir lá e tirar a prova que era mentira.
Eu pude, porque cheguei lá, as meninas me mostraram. E ninguém sabia que eu ia, não, sabe? Falaram assim, então lá um dia eu marquei, fui, e não era, realmente não era. É uma comida muito gostosa, mas também é um jogo de desperdício que vocês precisam de ver. Eu estou dizendo porque eu vi. É aquele tal negócio, faz aquela monte de comida, quando chega-se à noite, aquela comida vai para aquela vasilha que esquenta, que fica dura e seca, que ninguém pode comer. Se pelo menos pusesse na geladeira e cada médico ou cada funcionário fosse lá e esquentasse a sua parte, tudo bem. Mas não deixam que eles esquentam, então deixam lá. Gente, pelo amor de Deus, tem tanta gente passando fome pelo mundo. E uns jogando fora. Então, às vezes, os meninos dá brinca. Dá vontade da gente pegar uma sacolinha, encher daquelas coxas de frango seca, ressecada, e ir embora. Pelo menos nós temos o que comer pelo caminho. E é verdade, eu não tiro a razão deles, né? Então, a senhora perfeita, para que a senhora é a dona da casa, não é? Então, a dona da casa tem que verificar tudo que existe na casa. Então, que a senhora possa ir a senhora, porque está lá os nossos coordenadores. Eu sei disso, que a senhora precisa de coordenador, só precisa de diretor, porque a senhora sozinha não vai mandar. Mas se a senhora, de vez em quando, não ir lá, sem que ninguém saiba, e dar uma olhada, não vai funcionar muito bem, não. Então, é a coisa que eu estou pedindo, que é para que a senhora possa ver, porque essas crianças que vêm de longe já fecharam as escolas, que eu acho um absurdo fechar a escola. Na segunda-feira, conversando com a Sara, né? E a Sara disse, mas só tem um aluno. Aí agora o Manolo está dizendo que só tem um aluno. Tá, eu concordo. Então, se tem um aluno, não há necessidade. Mas por que não fazer uma sala de aula de adulto à noite? Aí manda esse professor para lá, que vai gastar muito menos. O professor, se ele ficar lá no sertão, em qualquer escola, eu tenho certeza que ele vai juntar alunos durante o dia e à noite, porque a gente já morou na escola, gente. Eu já morei, eu já acompanhei muita sala de aula na escola, que era minha casa, antigo, mas já. Então, eu acho que isso daí seria muito mais bem aproveitado do que simplesmente fechar. Fechar a escola aqui no Resgate é absurdo, né? Porque ali também tem bastante criança. Então, não custa nada, né? Então, a senhora, em vez da senhora estar agradando, fazendo a coisa correta, a senhora está querendo agradar. E agradar é só de instante. Agradou hoje, amanhã, todo mundo já se esqueceu, tá? Então, é isso que eu peço para a senhora, que a senhora possa, por favor, fazer uma vistoria. Outra coisa. A senhora disse que não pode ser trocado motoristas ou qualquer coisa de trocar função, né? Não pode estar em desvio de função. O que mais nós temos nessa cidade hoje é desvio de função. Porque os motoristas que foram, os maquineiros que foram fazer o curso lá em Laranjal, eu não sei onde, acho que foi Laranjal. Foi Laranjal que nós fomos? Foi. Os motoristas que foram fazer o curso lá em Laranjal, eles não estão nas máquinas. Por que eles não estão nas máquinas? Eles não estão nas máquinas porque eles querem fazer o serviço perfeito e querem ganhar o custo de um maquineiro, certo? Então, a senhora não quer pagar o custo de um maquineiro, então a senhora tira ele de lá e põe ele na saúde, porque na saúde ele faz plantão. Está todos reclamando que ele não é. Aí a senhora põe lá na função deles um outro que vai destruir essa máquina em 3 tempos. Porque quem fez o curso de professor, ele não pode ser diretor, não pode ser médico. Pode? Não pode. Então, quem fez o curso de maquineiro, é ele quem tem que trabalhar. Outra coisa, por que as nossas 2 vans estão penduradas por aí afora? Uma diz que não tem conserto. A outra tem conserto, mas fica caro. O que fica mais caro? É consertar essa ambulância ou é pagando aluguel de alguma coisa? Se consertar a ambulância, vai pagar um dinheiro justo. Se estiver pagando aluguel, o que vai resolver? Paga hoje, amanhã não tem. Então, não vai resolver nada. Então, que a senhora possa, por favor, eu já falei várias vezes, já pedi com a senhora várias vezes, troque esse mecânico que
que trabalha com os carros da saúde e da educação. A educação está lá, né, com os carros dela. Mas troca esse mecânico, porque não é possível. Se a senhora não trocar esse mecânico, nós vamos ficar a vida inteira, o restante do ano, né, para consertar, e não vai consertar mesmo, porque não tem como consertar. Porque os mecânicos vai o carro de manhã, volta amanhã cedo, e amanhã cedo o motorista botou o pé nele, ele já quebrou já. Eles não estão fazendo o serviço, mas o dinheiro está indo, né? Então, esse dinheiro está sendo jogado fora, gente. Então, por favor, que a senhora possa ver, olhar para lá e fazer a coisa correta funcionar, pelo menos por alguns tempos, para a gente acreditar que a senhora fez um bom governo. Porque pagar pagamento de funcionário no dia certo, isso é seu dever. Isso não é dever de mais ninguém, né? Então, os funcionários estão todos felizes porque estão pagando no dia certo. Oh, meu Deus, mas não é nós aqui que vamos pagar, né? Então, eu acho que é isso daí que nós precisamos, tá? Então, a senhora Sara me respondeu o que eu falei sobre a ambulância. E aqui na resposta, e estava aí o vereador Furreca, nós fomos na reunião de segunda-feira, que ela disse que o rapaz só tira a ambulância para ir lavar, para botar óleo, tá? Realmente ele é de serviços gerais, mas que ela só tira porque não tem outro. Então, se não tem outro, alguma coisa está faltando, porque tem tanto motorista nessa prefeitura, tem tanto trabalhador nessa prefeitura, então está faltando, tem alguma coisa de errado. E ela disse aqui que ele não sai para fora. E ele sai para fora, sim. Certo? Então, não adianta. Aí todo mundo, eu falei, aí me falaram que eu estava estressada, tá? Então, é o que eu digo para vocês. Vereador, o seu tempo. Se você... Tá bom. Depois eu termino, tá? Com a palavra, a vereadora Ercília. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores, os ouvintes da casa. Eu fiz um requerimento para a prefeita, para ela dar uma resposta para a gente, da van, o que está acontecendo, que está levando de ônibus esse pessoal que precisa de fazer exame, tudo que eles precisam de fazer está indo de ônibus, gente. Ônibus da educação. O que nós vamos fazer desse jeito? Não tem condições, que dessas vans aqui de Bananal sumiu, caiu do buraco. Tem que arrumar, tem que ver uma outra, tem que dar um jeito. Não pode ficar dessa maneira. Viu? Eu fiz só um requerimento. E também fiz uma indicação para tirarem aqueles barros que está ali onde morava o filho da Neuza ali, como é que chama ali, quem vai para Francisco? Tem 4, 5 barreiras caídas e não é de hoje que está aquela barreira. Então, é uma situação meia esquerda. E outra, uma limpeza também, lá no Ducandário, na escola, que eles não estão ligando. Eu não sei se limpou esses 2, 3 dias. Porque eu também não fui lá, não posso falar se não limpou ou não. E outra, as mães, igual a Marinha falou, a vereadora, que não tem comida para as crianças. Isso é verdade, que não foi uma que me falou, foi várias. Falou que não tem comida para as crianças. Como é que vai fazer? Será que esse dinheiro não está vindo? Será que não tem dinheiro? O dia da educação está indo para onde, gente? Eu não sei como está acontecendo aqui em Bananal. Não tem jeito de fazer. Então, eu fiz requerimento para me responder da van o que está acontecendo, gente. Então, é só isso que eu tinha que falar. Muito obrigada. Com a palavra, vereador Álvaro. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadores, funcionários da casa. Cumprimentar aqui nosso amigo Fernando, a Laura, o Ari, a Cláudia, o Renato, que chegou aqui com a sua menininha. Meu boa noite e venham sempre, tá bom? Eu fiz umas indicações aqui, aonde eu peço à senhora prefeita que tome providência o mais rápido possível em relações às ruas de Bananal, aos bairros, né? Um deles é o Morro do Jalém. Eu tive reclamação de moradores lá, que os matos estão se encontrando de um lado com o outro.
isso é a coisa mais fácil que nós temos. Nós falamos aqui de crises, né, que nós estamos enfrentando, mas nesse caso nós temos funcionários, né, trabalhadores aí que pegam firmes mesmo, com as máquinas de roçada. Vamos roçar pelo menos, vamos tirar os matos, porque não adianta roçar também e deixar o mato no canto da estrada, não é? Da rua. Então, essa é uma reclamação muito grande que nós temos aqui em Bananal, que estão fazendo a limpeza, mas que deixa o lixo, os matos de um dia, 2 dias para o outro sem retirar. Então, eu acho que nós temos aqui caminhões e temos o caminhãozinho que faz a coleta de reciclável, que pode acompanhar, né, essa situação da retirada desses matos. Então, eu peço aqui à senhora Miriam, né, a nossa prefeita, que tome providência, que vê essa situação, né, que os seus responsáveis corram atrás e vejam o que pode fazer. Então, eu peço aqui, em relação ao Morro do Jalém, essa situação do mato. Então, é isso que eu queria pedir à senhora prefeita. Em relação a... Eu estou aqui em frente à Praça Monsenhor Cid França. Eu estou vendo ali dias e dias um banco quebrado. Não sei se os outros vereadores já passaram ali e já viram. É um banco que quebrou o seu pé, né? E então aquele banco está na grama. Do outro lado, quebrou o próprio banco e tem o pé. Por que até hoje não colocaram aquele banco que está lá no chão no pé desse outro que está aqui do lado? Você subindo a igreja, do lado esquerdo está o banco no chão e do lado direito está o pé ali parado à toa ali. Então pega o banco ali, é só uma cola com cimento, é só pôr ali, é só ver, gente, é só correr atrás, é coisas fáceis de resolver. Então eu peço que a senhora prefeita que tome essa providência, né, em relação a esse banco, que vai ter um bom, como é que chama? Até perdi a palavra agora aqui. Um bom uso, isso, um bom uso. Obrigado aí, vereadora Lúcia. Solicito também limpeza, capina e tapa buracos na rua do Morro do Bruno. Gente, é uma vergonha aqueles matos lá, é uma vergonha os buracos, e eu vou ali buscar meu netinho todos os dias, né, encontro com moradores ali, e o carro da gente caindo em buracos e mais buracos. Eles olham para mim, né, e fazer o quê? Eu sempre falo que o vereador aqui é um pendinte. A gente pede, né, e quem realiza é o administrador, que nesse caso é a prefeitura. E por incrível que pareça, não estão fazendo, por enquanto, nada em relação a isso, né? Tem tampas de bueiro quebradas e precisando de consertos, buracos nas ruas lá do Morro do Bruno, e as pessoas cobram a gente e a gente não pode fazer nada. Nós dependemos da prefeitura. Então eu peço aqui que tomem providência em relação a essa situação. O que está acontecendo agora foi agora caso de chuva nesse momento, mas isso já tem anos que está acontecendo, esses buracos que não estão sendo tampados. Então eu peço aqui à prefeita que faça isso o mais rápido possível. Como eu sempre falo, e muitos vereadores que não está fazendo para mim, está fazendo para os moradores do bairro. Outra situação, esses dias atrás teve um vendaval aqui e derrubou uma árvore em cima da casinha, lá da Praça da Estação. Eles eles foram até o local, cortaram os galhos de árvores e colocaram em cima da grama. Né? E essa árvore está matando a grama que está lá e não retiraram até hoje. Até hoje. Aí a gente passa ali, tem umas pessoas que ficam ali e falam lá, vereador, olha lá o que está acontecendo, e nada é resolvido. Então eu peço que a senhora prefeita, que ela peça aos seus funcionários responsáveis que faça essa situação. Outra situação, na mesma praça da Dona Domiciana, é uma árvore que morreu. Ela está morta já faz, acredito que já tem ano.
e não retiraram essa árvore. Então eu peço aqui que retirem essa árvore dali para não ocasionar situações difíceis para a prefeitura, caindo em cima de carros, de pessoas que passam ali. Eu estava passando hoje ali também e eu vi um galho de árvore caído em cima do postinho de luz, riscado já a quebrar, né, o poste e depois não ter outro para colocar no determinado lugar. Então peço que a senhora prefeita que tome providência em relação a isso também. Outra situação é em relação, eu sempre falo aqui, em relação à estrada do Turvo, em relação ao asfalto ali. A gente tem passado ali, eu passo ali, vou para a roça de meu pai, sempre, todo final de semana, e tem barreiras e mais barreiras caídas ali, e está fazendo aniversário ali. É que nós falamos aqui, tem crise? Tem, mas ali não precisa de dinheiro. Ali o que precisa é de uma máquina, né, retroescavadeira ou então a pá carregadeira e 2 funcionários para fazer a limpeza. A máquina vai tirando o grosso e eles vão puxando depois o mais fino e deixa limpo, porque aquele asfalto ali foi uma benfeitoria enorme para aquele local, aonde eu agradeço aqui de coração o ex-prefeito Davi Moraes, que fez aquele asfalto que ficou uma maravilha. De todos que passam ali, gostam do serviço que é bem feito. Mas com essa situação das canaletas fechadas, com barros, com lamas, né, a água escorre pelo asfalto. Vai acontecer igual está acontecendo na rua Otaviano Vani, onde o vereador Martins mora. Aí vai ocasionar tudo aquilo e não vai ter como refazer aquele asfalto. Então eu peço que a senhora prefeita que peça para atender esse pedido desses vereadores, dos moradores de lá, para retirar essas barreiras, né? E outra situação é a roçada na beira da estrada. Ontem mesmo a Delfina, que trabalha no mercado da estação, pediu comigo, Alvo, pelo amor de Deus, pedem para roçar lá, porque ali já não tem luz elétrica à noite. Nós passamos no escuro ali todos os dias que eu saio tarde do mercado. E em relação a cobras, a aranhas, então eu deixo aqui esse pedido à prefeita Miriam, que tome essa providência, porque roçada, tem um maquinário, é só roçar, gente, pelo amor de Deus. Outra situação em relação à estrada da Fazendinha, eu peço aqui a senhora prefeita que peça a máquina Patrol, que vá lá e faça uns reparos naquela estrada, onde tem bem buracos, e como eu sempre falo aqui, a Patrol, ela faz o serviço todinho, às vezes nem precisa de funcionário para fazer as saídas de água, ela mesma já faz isso. Então, eu peço aqui a senhora prefeita que atenda ao pedido dos moradores lá, que passam lá com seus carros quebrando também. Peço aqui a senhora prefeita, ontem, eu subindo ali para ir no escritório paroquial, tinha um carro da DR saindo, e ele entrou na rua de José Nader. Como é que é o nome da rua? Rua Pedro José Nader, né? Em contramão ali. Eu dei um grito nele e falou, senhor, está contramão aí. Ele falou assim, mas não tem placa nenhuma ali indicando. Nem uma placa que pare, né, para ver se outro carro está vindo na rua Pedro José Nader, e nem uma placa dizendo que é proibido a entrada à direita ali. Não tem não, eu olhei ali junto com o Luciano. Aí ele falou, eu falei com o Luciano, não tem? Aí nós fomos olhar, falou, e o Luciano virou e falou assim, Malvro, eu já comentei isso com você, e você esqueceu. Eu falei, então foi realmente. Então eu fiz essa indicação, conceda a parte a vereadora Lúcia. Alô? Tinha sim, só que nessas mudanças de trânsito de carnaval, essa situação toda que podia fazer o trânsito fazer, foi retirada essa placa e não colocada no lugar. Então eu peço aqui a senhora prefeita em relação às placas. E outra situação, essas placas que foram feitas, essas mudanças nessas ruas, tem aquelas placas grandes, esses dias mesmo houve, nem acidente, foi uma batida leve, mas teve, até com o nosso amigo que trabalha aqui na Câmara, o Cebolinha, não é mesmo? Que um carro veio em contramão
e bateu no carro dele e falou, senhor, aqui é contramão. Ele falou, não, mas a placa ali está indicando que eu posso entrar. Então eu peço aqui à senhora Previdência, à senhora prefeita, que peça ao responsável pelo trânsito que tome providência e retire essas placas onde estão ocasionando essas situações. Eu queria também deixar o meu grande abraço aqui à dona Aparecida, a família do seu Ercílio, né? Uma pessoa da qual eu tinha um carinho muito grande, um grande amigo, a gente conversava muito, né? Fiquei sabendo bem depois, já tinha sido o seu enterro, então, mas eu deixo um abraço aqui à Aparecida, aos seus filhos, noras, né? Um grande abraço. Falar da Fabiola aqui também, que é uma pessoa muito querida por todos nós, deixar um grande abraço aqui ao Davi, à Lourdinha, ao Barroso, né? A Flaviana e todos os familiares, que foi uma perca muito grande, mas como a gente diz, Deus sabe o que faz e nós não sabemos o que falamos, né? Então, um grande abraço aí aos familiares. A vereadora Luz falou em relação à situação da vila ali, né? Que tem que tomar providência. Eu acho que nesse momento que está acontecendo toda essa chuva, a providência que tem que ser feita ali, vereadora, é a valeta em cima do morro de fora a fora, que eu acho que no momento seria o ideal para resolver, para amenizar um pouco aquela situação que dos moradores da vila que tem que enfrentar aquele barro. Realmente, hoje eu fui de carro, já estava difícil, quanto mais passar a pé ali. Então, eu acho que deixo essa sugestão à prefeita para que faça essa canaleta, essa valeta lá em cima do morro lá. Hoje encontrei também com a dona Lica do Sertãozinho, onde ela pede à senhora prefeita a retirada de 2 barreiras da estrada lá que vai para o Sertão da Prata. 2 barreiras desceram lá e estão impedindo a passagem de carros lá. E ela veio fazer suas compras e não tem como voltar para lá. Então ela só vai esperar para fazer a limpeza das barreiras para poder levar sua compra e os moradores ter acesso a essa rua, essa estrada. A vereadora Marinha falou em relação à alimentação, à merenda escolar. Então nós vamos sugerir aqui, na próxima sessão, e todos os vereadores assinam, pedindo o cardápio das escolas, todas as escolas, para a gente poder cobrar e ver o que está acontecendo, não é mesmo? O vereador Martins também comentou, não é? Mas vamos reforçar, porque até agora não chegou. Você falou que tem mais ou menos 1 ano? Então, ainda não chegou. Então vamos reforçar novamente. O vereador Martins também falou aqui em relação ao fechamento de escolas. Com esses fechamentos que está acontecendo, muitos professores estão ficando sem aulas, estão ficando em casa. Então, poderia ver essa situação, dessa situação de fechamento nas escolas, lá do Sertão da Bocaina, da Fazendinha, né? E que aí vai dar emprego também para os professores que estão em casa. O vereador Oswaldo hoje falou em relação à luz dos coqueiros, né? Incrível que pareça, vereador, hoje eu liguei para o Milton Pontes perguntando se tinha alguma resposta, e até no momento não tem nenhuma resposta. É um absurdo, né? E é o que nós falamos, a luz está lá dentro do estado de São Paulo, e do lado a gente não consegue colocar luz elétrica nas casas das pessoas, né? A luz passa em frente, é a coisa mais fácil que tem em relação a colocar a luz lá. É só fazer, ter boa vontade. Então, o Milton Pontes parece que ficou de vir aqui em Bananal, ele quer ir ao Sertão dos Coqueiros. Então, vamos ver o que vai acontecer para aqueles moradores ter a luz elétrica em casa, não é mesmo? Parabéns aí pela luta sua, do Martins. Esgotou? Então, na próxima sessão eu falo, na próximo momento eu falo. Obrigado. Peço a vice-presidente para fazer o uso da palavra.
Mais uma vez, boa noite a todos, ao Soari aqui presente, a Claudinha, Fernando, a Laura, né, e aos nossos internautas e aos ouvintes da Rádio Distância. Essa noite estou entrando com uma moção de aplauso, como foi comentado na última sessão, para o Ilmo Senhor Sandro de Oliveira, conhecido popularmente como Aru, que há anos apresenta no Carnaval de Bananal como Rei Momo, contagiando a todos com muita alegria e carisma. O Carnaval de Bananal é um dos melhores de toda a região, com a presença de muitos foliões em nossas ruas, e um bananarense em especial traz muita alegria, entusiasmo, carisma para as ruas, o Rei Momo, o nosso saudoso Aru. Parabéns, colocou saudoso aqui, o nosso querido Aru, parabéns por alegrar ainda mais a nossa festa de carnaval desse ano nos blocos e caminhada. Então que se dê ciência ao Aru. Na sessão passada eu comentei e pedi que todos os vereadores assinassem comigo essa moção. O Aru está aí há muito tempo como Rei Momo, animando aí a festa do Momo, né? O Carnaval de Bananal. Então, perdão aqui pelo saudoso e sim carinhoso Aru, tá bom? Que se dê, então, ciência ao homenageado essa moção de aplauso aí, que o Aru é um exemplo aí de alegria para todos nós. Parabéns, Aru, e que você continue animando aí o Carnaval de Bananal. E obrigado aí por todos os vereadores terem assinado comigo essa moção. Também estou entrando com mais uma moção de congratulações, né, pelo Dia Internacional da Mulher, que será comemorado no próximo dia 8 de março. Então, em nome aqui das nossas guerreiras, das nossas vereadoras, Marinha, Érica, Lucianarde, Dona Ercília, a Claudinha que se encontra aqui presente, a Laura e todas as funcionárias aqui da nossa casa, faço essa homenagem de antemão a todas as mulheres que são as nossas guerreiras, né? Que são a nossa mãe, esposa, companheira, que está aí para todas as lutas, todas as obras, né? Então, a mulher é um símbolo sagrado, a imagem de perfeição que cria a vida e, se preciso for, também doa. Como mãe, semeia a esperança que ilumina o caminho dos filhos. Na imagem de esposa é a perseverança, a base da família onde o seu amor se irradia, sua força inebria. E antes de mulher, seu título deveria ser de rainha. Feliz Dia Internacional da Mulher a todas as mulheres. Então que se dê ciência aí essa moção a vocês que são guerreiras, a minha saudosa mãe também, essa sim é saudosa, minha saudosa mãe também que se encontra aí no céu, que foi uma grande guerreira, uma grande mulher, uma grande mãe. Vocês estão de parabéns, estou sempre do lado de vocês, conte sempre comigo. Entro com uma indicação solicitando a instalação de placas de identificação de redutores e velocidades na proximidade da escola Professor Zenóbia de Paula Ferreira. Esse é um pedido de algumas mães, já teve pedido de outros vereadores, né? Então, indicando aí a excelentíssima prefeita municipal a necessidade de se instalar a placa de identificação e redutor na escola, porque não tem e se encontra um perigo, né? As crianças saindo da escola correndo, os carros, nossos condutores hoje em dia não respeitam mais nada, andando em alta velocidade, isso em todo o perímetro da cidade, em qualquer bairro que se passa, principalmente na Boa Esperança, que as ruas são estreitas, os nossos condutores andando em alta velocidade. E em porta de escola é mais perigoso ainda. Então, atendendo os pedidos de mães, de pais, de alunos daquela localidade da Escola Zenóbia, deixo essa indicação à excelentíssima senhora prefeita municipal. Entro também com mais uma indicação, que na verdade estou reiterando, essa indicação já foi feita em outras sessões, em outro ano também, que indico a excelentíssima senhora prefeita, para a necessidade de se realizar serviço de diversos no posto de saúde do programa Saúde da Família do Rancho Grande.
Semana passada estive visitando a obra da SP68 pela Souza Compec, né, que vem de Pouso Seco até Bananal. E estive também no postinho de saúde do Rancho Grande, onde iniciei minha jornada de trabalho como agente de saúde, né? E fui muito bem recebido pelaquela comunidade. Então, estou aqui, esse pedido já foi feito, né, anos atrás, em outras sessões. Então, estou indicando à prefeita municipal que se instale um bebedouro, que lá não se encontra, só encontra um filtro de barro muito pequeno, em época de calor não comporta, pelo público que ali frequenta, principalmente em dias de consulta. Instalação de pia no consultório médico, também pedi, ainda não foi colocada essa pia, então que se faça necessário ter uma pia retirada para manutenção, mas não foi posto, o médico precisa lavar a mão, fazer suas necessidades ali e não se encontra a pia. Troca de fechadura da porta também, que está arrebentada, troca do forro e colocação de placa da identificação do posto, que há muito tempo saiu com vendaval e até hoje também não foi colocado. Então que se dê ciência aí a secretária de saúde, a prefeita municipal, que faça esse serviço que é cobrado ali pelos usuários e os profissionais que atuam nesse posto de saúde. Indico também, excelentíssima prefeita municipal, para a necessidade de se realizar serviço de limpeza no bairro da Palha e Timborê, tá aí os moradores que não nos deixam mentir, né? Já fiz esse pedido também em outras sessões, estou só reiterando, fiz na sessão passada. Também, serviço de manutenção na rua Nelson da Silva, que é a rua da quadra, está precisando de muita manutenção ali, quem tem seu carro não está conseguindo subir. Na rua Benedito Dia Novaes, que é a rua onde eu moro também, na rua Domiciliano Franciliano, né? E também na rua reta ali do Timborê da Boa Esperança, que vai até a ponte, até a chácara que foi do Baiano, hoje está com o David da Autoescola, que é a localidade também onde o Soari mora, que se encontra aqui presente. E a gente não vê a hora, ali também já tem uma verba do governo de estado para dar continuidade ao calçamento, que vai chegar até a chácara do David, a antiga chácara do Baiano. Então a gente não vê a hora desse projeto acontecer, desse sair do papel e realmente ser realizado. Assim também como a Domiciano Franciliano, que também é uma verba do governo federal, da União, que também está para ser calçada aquela rua. A única que falta ainda é a Benedito Dia Novaes e a Nelson da Silva, que é uma rua pequenininha. Então deixa aí esse pedido. Pedi aqui também o serviço de capina da quadra poliesportiva. Mas hoje já foi feito esse serviço, agradeço aí ao Fumeiro, ao Coqueiro, ao Toninho Coleirinho aí, mas fica o pedido de manutenção e de limpeza também de entulhos, em toda a extensão da Palha e Timborê, também na subida ali da José Lima, né, que é a famosa Rua do Bira, próximo da localidade da Dona Maria Raimunda, que caiu uma terra ali desde o início do ano, essa terra se encontra ali e desceu mais com mais chuva, então a gente pede que se faça a limpeza, porque já está interferindo no bueiro, na canaleta de água, e está entupido, né? Peço também a retirada de entulhos, cortaram os galhos de árvore e jogaram em cima também do bueiro, aí complica mais ainda. Agradeço ao coqueiro que colocou uma tampa ali no bueiro, mas infelizmente já jogaram os galhos de árvore em cima e mais a terra está entupida de novo. Então a gente pede a manutenção aí à Prefeitura Municipal. Indico também, excelentíssima prefeita municipal, para a necessidade de se realizar serviço de reforma e melhorias na quadra poliesportiva no playground localizado na rua Nelson da Silva, no bairro da Palha. Então, estou reiterando mais uma vez, já fiz essa indicação, são poucos os bairros que têm uma quadra poliesportiva, né? E a Palha é uma delas, que falta uma cobertura e falta uma manutenção ali. E também temos um parquinho na sua lateral. Então, estou pedindo aí a manutenção, né, o reparo nesse parquinho, que é onde as crianças podem brincar, já que a rua é estreita e os carros andando em alta velocidade, então o que nos resta é esse parquinho. Então, estou reiterando mais uma vez.
Indico também a excelentíssima prefeita municipal para a necessidade de se realizar serviço de pratoramento e manutenção na estrada rural do Bom Retiro até a fazenda Bela Vista, pois com as fortes chuvas a estrada ficou em situação precária e o veículo escolar não está conseguindo chegar até o destino para apanhar os alunos. Então, isso também foi um pedido do pessoal do transporte escolar, que está tendo essa dificuldade, como já foi colocada em outras sessões, a manutenção das estradas rurais, que estão bem precárias e dificultando, deixando o aluno sem aula por não conseguir chegar até a localidade desses alunos. Então, deixo aí essas indicações à prefeita municipal, ainda mais que tem criança nessa localidade, já estão 1 ou 2 dias sem ir à escola devido à dificuldade aí. Nesses últimos dias, principalmente ontem, vimos as fortes chuvas, muitas ruas alagadas. Então, entra aí também com indicação que se faça a limpeza em todos os bueiros da cidade, principalmente também na rua ali Barão de Joatinga, próximo ali ao Boteco do Lara, conversando com o Felipe também, passou também por outras pessoas que com essa forte chuva, aquela galeria ali não suportou a vazão de água, a rua ficou alagada, quase entrando água nas residências das pessoas. Então, que a prefeitura possa analisar um serviço ali de limpeza na galeria ou até mesmo ampliação daquela localidade para não ter danos maiores futuramente aí, como também ficou alagado a rua principal ali, Avenida Bom Jesus, próxima à unidade, em várias localidades aí de nossa cidade. Reforço também o pedido do Dr. Oswaldo no bairro da Cerâmica, também alguns moradores vieram falar comigo, Dr. Oswaldo. Então, que seja feito essa manutenção aí nessas localidades. Foi discutido aqui muito sobre a educação. Essa semana também visitei a Secretaria de Educação, conversei com a secretária de Educação, a dona Ruth, visitei também a Escola Nogueira Cobra, tive na creche. Então, é bem oportuno, como a vereadora Érica colocou, e é presidente da Comissão de Saúde e Educação, e está quase dormindo ali, essa audiência, já que vai ter a da saúde, que a senhora vai estar conversando com a comissão, fazer também da educação. É bom a gente ouvir os dois lados. A secretária colocou o lado dela, dá para entender, mas dentro da audiência fica melhor, todos os vereadores vão ter um momento de questionar, perguntar sobre a merenda escolar, o que me foi colocado realmente que não tinha chegado ainda o alho e a cebola, o tempero ali da merenda. Carne moída eu acho que tinha, mas o frango também não tinha chegado. Então, tendo essa audiência, além dos requerimentos aí reforçados, do cardápio que foi solicitado e tudo, a audiência é fundamental, como a vereadora colocou. Então, que a comissão faça isso o mais rápido possível. Quero deixar também meu sentimento de pesar aí, a família dos enlutados, o Davi, que perdeu a sua esposa, de uma forma aí que abalou mesmo a cidade, como a vereadora Lúcia colocou. Gostaria de estar assinando essa moção de pesar junto com os demais vereadores. E também o senhor Ercílio, que já estava bem debilitado. Deixa aí o meu sentimento de pesar a todos os seus familiares, a sua esposa, Dona Aparecida, e os seus filhos. Quero também parabenizar aí o professor de capoeira Marcelino Salvador Moreira, para quem não conhece, é o Marcelão. Marcelão que está há muito tempo em Bananal e está aí com um projeto de capoeira. Ele é um lutador, sempre defendendo a área dele, que é a capoeira. Está sempre com bastante alunos, e os alunos gostam muito dele. Agora está com um projeto dentro do CRAS e começou já as aulas de capoeira no bairro da Palha, Então, quero parabenizar o Marcelão aí, que já se encontra em Bananal há mais de 20 anos e defendendo esse esporte que é a capoeira, e a criançada gosta muito, e é um meio também de estar tirando a criançada da rua, da criminalidade. Parabenizar também a Claudinha com seus trabalhos aí social também, tá, Claudinha? Venho acompanhando, parabéns. E o Marcelão se encontra aí toda segunda-feira das 8 às 11 com as crianças, já está matriculada uma média de 40 crianças na Boa Esperança. Às quarta-feira das 13h30 às 16 horas e sábado o dia todo. E a Claudinha também tem um projeto aos sábados, Claudinha? Com a criançada também da comunidade lá da Boa Esperança. Então, parabéns a vocês aí, sempre lutando aí pelo social e junto às crianças, que são o nosso futuro.
Também, na última sessão, tinha entrado com requerimento à Secretaria de Saúde, pedindo esclarecimento como estava o andamento da dengue, né, que o ano passado tivemos um surto, uma epidemia no país todo, e Bananal não ficou atrás. Tive uma resposta do ofício aqui, né, em resposta ao ofício número 11 de 2016, requerimento 13 de 2016, a Secretaria de Saúde, a secretária de Saúde, Sara Bruno, informa que os trabalhos de prevenção e eliminação de criadouro estão sendo feitos pelas equipes de endemia, SUSEM e agente comunitário de saúde, diretamente com visitas casa a casa e também nas escolas. E atualmente, ela informou, esse ofício foi protocolado no dia 29 de fevereiro. Atualmente, então, foram notificados 18 casos de dengue no município, sendo 5 confirmados positivamente, tá? E sem mais para o momento. E hoje também aconteceu, no período da manhã, e o dia todo, aliás, através da Secretaria Municipal de Saúde de Bananal, um treinamento aos agentes de saúde, né, e também aos agentes de endemias, um combate contra o Aedes aegypti, né, e realizado pela SUSEM, né, e também participaram os municípios de Arapeí, São José do Barreiro, Areias e também Silveiras, que aconteceu no Centro Cultural e foi o dia todo. Então, um treinamento aí de capacitação aí para os agentes. Então, estão fazendo a parte deles e a gente espera que a população também faça a sua parte. Também participei de uma reunião no dia 27 aí, o convite foi estendido a todos os vereadores pelo Azurra, né, a parte social, que apresentou a sua diretoria, o presidente Marcinho, onde foi apresentado aí os materiais que eles conseguiram ganhar e dar continuidade também a esse trabalho social que eles fazem pelo Azurra. Mas como qualquer outro clube, estão passando por dificuldade. Então, colocaram aí os seus sucessos que conseguiram até hoje, mas também as suas dificuldades, pedindo o apoio aí aos pais dos alunos, aos vereadores, aos munícipes também, para dar uma contribuição para que esse projeto não acabe e esporte é saúde. Também está tirando nossos adolescentes aí da rua. Então, estão todos de parabéns. Essa reunião aconteceu no último sábado, dia 27. Estive lá presente como vereador Manolo, vereadora Lúcia, também, a prefeita, e cada um dando a sua contribuição. Então, deixo aí meu abraço aí a toda a diretoria do Azurra, a todos os alunos e ao Marcinho Antunes aí, o advogado, né, que é o presidente do Azurra. Parabéns aí pela iniciativa e não podemos deixar esse projeto morrer, realmente, como todos os outros projetos que vêm acontecendo em nossa cidade. No momento, e também recebi uma resposta de um requerimento que eu fiz na primeira sessão de 2016, né, que foi onde eu solicitei informações quanto aos procedimentos adotados pelo município no atendimento aos moradores afetados pelas chuvas no mês de janeiro de 2016. Então, fui informado o seguinte, que foram encaminhados à Casa Militar e à Coordenadoria Estadual da Defesa Civil as comunicações preliminares de ocorrências elaboradas pelo SINDEC, Sistema Integrado da Defesa Civil, que foi também necessário que 2 famílias deixassem suas residências, sendo que uma já retornou e a outra possui imóvel próprio, não tendo ficado desalojada. Que está em fase de contratação de profissional, o projeto de contenção de encostas dos bairros Laranjeira e Vila Bom Jardim, sendo que nas áreas particulares as famílias foram orientadas a como proceder. Segue também anexa as cópias requeridas, conforme documentação anexa, ressaltando que as cópias referentes às ocorrências do bairro do Laranjeira e da ponte do estágio da Vila estão em processo separado, cuja cópia será encaminhada dentro da oportunidade. Então está aqui, está tudo anexado, se algum vereador quiser ver, está à disposição. No momento, é o que eu tinha a dizer.
Está em votação o requerimento e as moções apresentadas. O quórum de aprovação é de maioria simples. O processo de votação é o simbólico. O vereador que estiver de acordo permaneça sentado. Aprovados.